Boa tarde, pessoal. Na tarde de hoje a gente vai apresentar para vocês o warm-up da solução de Demand Activation. Meu nome é Gustavo, faço parte do time de pré-vendas da NeoGrid e vamos mostrar um pouquinho mais para vocês os benefícios da nossa solução. Vamos navegar na solução e mostrar como ela pode ajudar vocês no dia a dia, tá? Fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas ali pelo chat que nós vamos acompanhar. Bom, o Demand Activation Retail, ele é uma solução que vai possibilitar você ter uma visibilidade do estoque sellout dos seus produtos no varejo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui algo para vocês que é bem importante, da ação tomada pelo consumidor quando ele não encontra um produto na loja, tá? Então, 32% dos consumidores, eles acabam comprando um produto de outra marca, de marca diferente. 19% eles acabam por não comprar mais aquele produto, que eles saíram de casa querendo comprar, mas não encontrou ele na loja. Outros acabam indo para outra loja, pode ser uma loja da mesma bandeira ou de outra bandeira, né? Eles acabam comprando em outra loja. 11% compram uma outra apresentação daquele produto e 17% compram um outro produto da mesma marca, tá? E como que a solução NeoGrid ela vai auxiliar os clientes para que isso não aconteça, né? Para que o consumidor chegue na gôndola, ele encontre o produto certo que ele precisa, na quantidade certa, no horário certo, tá? Então, a nossa solução ela vai visar o quê? Aumentar a disponibilidade dos produtos, reduzir os estoques, diminuir a ruptura, ao mesmo tempo que aumenta suas vendas e aumenta também o giro de estoque dos produtos. E como que a NeoGrid ela faz isso, né? Então, a gente tem uma base de mais de 40 mil lojas monitoradas diariamente, isso considera-se mais de 130 redes de varejo que enviam os dados para a NeoGrid, né? Enviam esses dados, a NeoGrid processa ele, transforma esse dado em informação, em insight e traz isso para informações para os nossos clientes, como informações de uso, informação de ruptura, informação de itens sem venda e outros indicadores que a gente vai falar a seguir. Tá? Então, atualmente a NeoGrid ela possui mais de 70% dos dados de estoque e venda do Brasil, sendo a maior malha de sellouts do país. Com os insights da NeoGrid, né, o que o cliente pode fazer? Melhorar o seu mix de produto no PDV, como ele vai ter toda uma visão dos produtos que tem venda, dos itens sem venda, dos produtos ruptura, ou de produtos que podem acabar não vendendo em determinadas lojas, ele consegue melhorar o seu mix de produto, colocar um mix melhor para cada uma das lojas ou cada uma das regiões, tá? Com isso, otimizando toda a sua gestão de produtos em gôndola, para que não aconteça aquilo que a gente falou no início da apresentação, que o pior momento é o consumidor querer um produto, ele chega lá e não ter aquele produto que ele deseja, né? Então, tendo isso, vai também enfatizar toda essa questão de trade marketing, de merchandising mais assertivo, porque eu vou ter toda a visão do meu estoque e venda de produtos em cada um dos varejos, em cada um dos centros de distribuição, o que vai me facilitar eu trabalhar com ações de marketing e merchandising para a minha companhia para vender esses produtos de uma forma mais rápida e efetiva, tá? Aumentando a disponibilidade dos seus produtos nas lojas, reduzindo a perda de vendas, monitorando os produtos que de repente saíram do varejo. Aqui o que seria? O varejo ele acaba enviando informações de produtos que não são mais comercializados, né? Então a gente tem todo um processo que a gente consegue receber essa informação
e aí o cliente ele pode fazer um trabalho em conjunto com o varejo para fazer essas correções, atualizar a sua lista de produtos. Então, você tem todo um compliance dessas informações que o varejo envia com as informações da indústria, tá? E com isso, ter um portfólio de produtos com certeza mais efetivo dentro da sua operação. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os entregáveis da solução NeoGrid, né? O que seriam os entregáveis? São os módulos que o produto contempla, né? Que o cliente pode vir a contratar na nossa solução, tá? Então, OSA, primeiramente, são os relatórios que eles vão utilizar, que vai auxiliar para identificar as perdas de produtos, né? A indisponibilidade do produto em gôndola, que para que a manufatura ela trabalhe de uma forma mais colaborativa com o varejo, né? Como ele vai ter todas as informações de disponibilidade, de ruptura de cada uma das lojas, ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais colaborativa com o varejo, traçando ações para que não ocorra essa indisponibilidade dos produtos, tá? Falando um pouquinho das planilhas PDV, né? Elas são planilhas eletrônicas que elas são enviadas semanalmente ou diariamente, depende do tipo da planilha, que a gente até vai mostrar aqui em seguida, que ela vai permitir você ter toda uma visão de cada um dos pontos de venda separado a nível de categoria, de item, de produto, de tempo de estoque de cada um dos itens, né? Então ele vai te ajudar a monitorar a performance comercial de cada um dos produtos no ponto de venda. E também temos o entregável de BI, tá? que é uma plataforma de BI que a gente tem diversas ferramentas que trabalham com histórico de envio dos DDDs, que é as informações compiladas e retornadas para o seu RP, para você colocar essas informações num BI e trazer mais insights ou trabalhar da maneira que você deseja. Então, dentro do BI eu vou ter informações do OSA, informações também de PDV, como também vai me dar toda uma visibilidade dos meus produtos, ter uma gestão de visibilidade de cadastro dos meus produtos, de cadastros de Depara, e também a possibilidade de eu criar análises personalizadas que venham atender alguma necessidade específica dentro da solução NeoGrid. Primeiramente, aqui falando desse relatório OSA, ele é um overview daquele acompanhamento de problemas de OSA. Então, ele vai mostrar problemas relacionados à indisponibilidade dos produtos versus a perda de vendas, né? Então, com essas informações, eu vou poder identificar um acompanhamento geral, né? Um overview mesmo dos maiores problemas que eu estou tendo por indisponibilidade dos produtos. E aqui no próximo slide, a gente vai ter a possibilidade de identificar itens que apresentam problema de OSA. Então, eu vou ter os itens que apresentam problema de OSA por estoque virtual, por ruptura, por disponibilidade de produto em gôndola. Então, você consegue identificar cada um dos motivos que fez você ter essa indisponibilidade de produtos e, consequentemente, uma perda de vendas relacionada. Temos também o relatório OSA de execução, né? Esse relatório ele é bem interessante, que ele vai te dar informações necessárias para você fazer um acompanhamento de vendas da semana anterior. Então, aqui ele vai me trazer informações para que eu tenha uma tomada de decisão mais assertiva e faça a execução desse trabalho nas lojas a nível de item, né? Então, eu vou ter a descrição do produto, código do produto, vou ter alguns sinalizadores, algumas sinaleiras aqui que a gente chama, né? Do estoque virtual, se ele tem estoque virtual, se ele não tem, se ele está com estoque negativo ou até mesmo uma ruptura, quanto tempo ele tem de estoque ou perda de vendas por causa da indisponibilidade desse produto naquela unidade, naquela loja. Um relatório diário de indisponibilidade indicando a causa raiz e sugestão de ação
para essa correção, né? Então ele vai me trazer um relatório da minha perda de vendas, isso ranqueado, né? Quantidade de estoque disponível, então são itens que eu tive uma perda de venda, mas eu tinha estoque disponível, né? Então, eu tive perda de venda, eu tenho estoque disponível e agora eu preciso trabalhar para que isso não ocorra. Então, além disso, ele vai me listar o nome da loja, o código da loja, a quantidade de perda de venda, para que eu faça um trabalho, né, na minha equipe, na minha operação, para correção desse problema nos pontos de venda. Falando um pouquinho do PDV, tá? O PDV ele vai ser informações de estoque, de vendas, que ele vai me ajudar a identificar em cada ponto de venda, em cada item, por categoria, por unidade, por região, como que está a situação de cada item no ponto de venda. Então, eu consigo identificar o item pelo EAN, pela categoria, pela loja, até mesmo por descrições do varejo, que eu consigo fazer essa análise e identificar problemas imediatos para evitar ruptura, perda de estoque, perda de vendas, tá? Aqui temos também um relatório de perda de vendas, que ele é enviado diariamente, tá? Então, aqui ele vai destacar os produtos em loja que estão com problema ou vão vir a ter problema de ruptura, de estoque virtual e de perda de vendas consequentemente, tá? Então, ele vai me dizer o que eu devo trabalhar mais em mix relevantes para determinada loja, fazer uma ação em conjunto com o varejo para trabalhar nessa movimentação de produtos entre uma loja e outra, e para, consequentemente, eu evitar ruptura e estoque virtual dentro da minha organização. Jornal de ruptura, esse aqui é bem interessante, é mandado semanalmente, tá? Então ele vai mostrar a evolução com indicadores da NeoGrid, chegando no detalhe de cada um dos problemas e a evolução da ruptura em cada um dos meus varejos, das minhas bandeiras, tá? Então, aqui a gente pode ver uma evolução de ruptura por mês, ou até mesmo a gente pode fazer evolução por dia, por semana, evolução do estoque virtual também, a disponibilidade, a porcentagem de estoque virtual em cada semana, como outras informações de evolução de perda de vendas, que você vai ter uma informação semanal de como que foi a semana anterior para que você possa trabalhar em ações para evitar esses mesmos problemas nessa semana vigente. Aqui também no jornal de vendas, né, a gente vai ter informações consolidadas semanalmente, mensal, de perda de vendas, de item por loja, por unidades, e o percentual e a variação que teve entre as semanas que eu tive essa perda de vendas, tá? Então, além de eu ter todas as informações de venda das últimas 12 semanas, eu vou ter informações de quantidade vendida, quantidade de perda de venda, a variação de vendas. Então, aqui a gente pode explorar num próximo warm-up, né? Ou até mesmo junto nos nossos Open Apps, que é feito para os clientes, onde os analistas de Customer Success, eles entram em cada um desses indicadores e explicam como que vocês podem melhorar isso dentro da sua operação, olhando para esses indicadores que a solução NeoGrid possibilita retornar para vocês para uma melhor tomada de decisão e execução. Gu, só te interrompendo um pouco, a Priscila perguntou: sendo distribuidor, consigo acompanhar esses dados dos nossos clientes que possuem NeoGrid? Ou este processo não se aplica ao canal? Perfeito. Nós temos tanto o processo para
distribuidor quanto para varejo, tá? O que a gente está apresentando aqui é o Demand Activation Retail, que atende os varejos, mas também temos a solução que recebe essas informações dos distribuidores, tá? Inclusive, amanhã, no mesmo horário, Priscila, nós temos a apresentação do distribuidor, que é o DAD. Eu vou passar para vocês o link aqui no chat. Quem desejar participar pode entrar amanhã também, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, Mônica. Então, agora, falando aqui dos dashboards, né, do BI, para ser mais dinâmico, a gente vai entrar, então, na solução para mostrar para vocês como que é a carinha da solução, como que isso vai ajudar vocês nessas análises, tá? E para que vocês entendam mais o dia a dia mesmo da operação. Vou só fechar a câmera aqui um minutinho e compartilhar a outra tela. Todos já estão visualizando, Mônica? Continuamos visualizando o seu PPT. O PPT ainda? Sim, você precisa parar de compartilhar e compartilhar a tua tela que é do software. Aqui, pronto. Foi? Sim. Perfeito. Então, aqui eu vou trazer para vocês, né, as informações do BI. Aqui a gente vai ter já informações já prontas, né, com indicadores que a Neogrid, os especialistas criam, e você já vai ter informações de ruptura, de perda de vendas, de itens sem venda, né, e outros relatórios, tá? Como também relatórios que você pode personalizar à medida que você tem essa necessidade, né? Por exemplo, minha empresa ela trabalha com BI próprio, e eu preciso criar alguns indicadores ali específicos que eu já uso na minha operação. Então, é aí que possibilita a utilização do BI, né? Porque além de a gente disponibilizar essas informações aqui de forma simples e intuitiva para os clientes, né? A gente consegue também retornar essas análises para o RP de uma maneira configurada, onde eu consigo colocar frequência semanal, mensal, com alguns determinados indicadores, que vai retornar isso para o RP do cliente via integração, para que ele faça esse input no próprio BI que ele já utiliza e tem conhecimento, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês visualizarem. Eu vou carregar aqui, tá? Essa é uma funcionalidade bem legal que a gente tem de lista de histórico. Então, como são diversos relatórios com diversos KPIs, eu posso já salvar isso em listas de histórico para quando eu precisar fazer essa visualização, eu consiga já ter esse pré-carregamento, vamos dizer, né? Então, primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês o overview, depois vamos para produtos e uso. Perfeito. Então aqui a gente vai ter um overview da minha operação. No BI, tá? Eu consigo fazer uma análise com dados históricos de até 24 meses, tá? Então aqui eu posso selecionar com filtros do ano, né? Que eu quero visualizar as informações, ou se eu quero até mesmo comparar um ano com o outro, os meses, o tipo, né? Se ele é um CD, se ele é uma loja, e tudo o que eu seleciono aqui, ele é interativo e muda as demais informações aqui no meu dashboard.
tá? Então, por exemplo, se eu quero visualizar no ano de 2021 o valor de venda, eu já vou ter aqui toda essa informação, quantidade de venda, estoque, né? Mas o legal também é que ele vai me trazer esses comparativos. Por exemplo, eu consigo abrir aqui os dashboards, tá? Então, por exemplo, eu quero visualizar um timeline, né, comparando o year to date, o ano anterior, cada um dos meses para verificar a minha evolução, né, de valor vendido, de quantidade vendida. Então, aqui nesse dashboard que ele já está ali pronto na aplicação, ele me possibilita eu ter de uma forma fácil toda essa visão de evolução de valor vendido de um ano para o outro dentro da minha operação, tá? O mesmo também se estende para eu identificar os varejos que mais estão me trazendo valor de venda, né, ou quantidade de venda, onde meus produtos estão vendendo, né, porque eu consigo trabalhar e identificar e fazer tomar essas ações mais assertivas até com esses varejos que eu não estou tendo uma venda interessante, uma venda regular, tá? Um overview de valor vendido, então aqui eu tenho a informação, deixa eu aumentar aqui para vocês, de venda por estado, por varejo. Então, quanto mais eu tiver essa bola, essa bolha aqui azul e maior, é onde eu estou tendo maior quantidade de venda e valor vendido, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu sei que a minha maior quantidade de venda, né, ela está relacionada no estado de Minas Gerais. Qual é a quantidade de venda? Qual é o valor de venda? E o percentual que isso representa na minha operação como um todo, tá? Além disso, eu consigo identificar os varejos que estão tendo maior ou menor venda, né, por percentagem, por valor, ou até mesmo aqui eu identificar as categorias dos meus produtos que mais estão vendendo nos varejos, tá? Aqui a gente está como não associado, DAR Starter Category, mas é só porque a gente está aqui numa base de demonstração, tá? Mônica, nesse ponto, alguma dúvida? Eu acho que a Giovana Muito. levantou a mão. Ah, sim. Oi, boa tarde, pessoal. Quando o Gustavo ele comenta como não associado, a ferramenta também oferece para vocês também a possibilidade de vocês fazerem associações de itens de forma automática, de acordo com a visão que vocês querem ter aqui dentro do portal da Neogrid, até mesmo ali nos entregáveis de OSE e de PDV. O que seria essa associação de itens, né? A Neogrid trabalha com um processo de o varejo ele envia para nós os dados, né, com D-1, como o Gustavo comentou aqui com vocês, e nós aí, através do EAN de vocês, que é a chave do produto, a gente associa para uma descrição e a conversão de unidade de medidas que vocês querem acompanhar dentro do portal. Então, digamos que o varejo ele vende um produto de vocês em unidade, mas vocês fizeram um selim com o varejo em caixas, e vocês querem receber esse sellout do varejo em caixas para cruzar com o selim. Então, ao invés da gente fazer um processo de alteração no layout do varejo, a gente traz isso para dentro de casa e vocês acessam um portal e fazem essa associação. Então, vocês vão facilitar e padronizar a leitura e a conversão de unidade de medidas dentro do portal, de acordo com como você, não somente com a visão do varejo, mas também com a visão que vocês querem ter a leitura aqui do sellout de quantidade, valor vendido, estoque virtual e ruptura. Bem colocado, Giovana. E também como tem aquela informação, né, de não associado, com essa visão da gestão visibilidade, né, do GVI, o cliente consegue fazer o cadastro desses itens ou também até mesmo cadastrar clusters, né, que você consegue categorizar, por exemplo, um determinado mix de produto, que você vai dar um nome específico para ele, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, evoluindo aqui, a gente vai para o dashboard de produtos,
tá? Onde ele também vai me trazer informações a nível dos produtos, por filtros de ano, de mês, do varejo, né, que eu selecionei. Então, se você tem todos os vários varejos, né, configurados no produto, você vai poder visualizar de cada um dos varejos isso de forma conjunta, tá? Também a nível de loja, se ele é uma loja, se ele é um CD, e também possibilita, né, aqui a gente ir um pouco mais no detalhe, abrindo. Aqui a gente tem o varejo, mas a gente pode até colocar o local dessa loja, né, uma loja específica. Isso é totalmente parametrizável quando a gente fala do portal BI, certo? Até mesmo aqui identificar essas questões do preço médio de cada um dos produtos, a quantidade de venda, quais são os itens que estão vendendo mais dentro de cada um dos varejos, o valor vendido versus a quantidade vendida em cada um dos varejos e quanto que isso representa também de forma categorizada, né, para eu conseguir identificar, tá, das categorias que eu trabalho, qual que é o que está tendo maior volume de venda e quantidade vendida, tá? Também um timeline aqui, que ele vai trazer a informação do valor vendido comparando ao mês do ano anterior, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente está comparando 2020 e 2021. A porcentagem de ruptura também, um indicador extremamente interessante, né? Que a gente consegue identificar a porcentagem de ruptura de um ano para o outro, comparando o mês do ano anterior com o mês vigente, e também uma informação relacionada ao estoque virtual, tá? Comparando o ano anterior com o ano vigente e a evolução desse estoque virtual comparando um ano com o outro. Alguma pergunta, Mônica? Por enquanto, Tá não. claro para o pessoal? Por enquanto, seguimos sem mais perguntas. Perfeito, perfeito. Então, como eu falei, né, aqui na lista de histórico que já fica totalmente salvo as minhas análises. Então, agora a gente vai aqui nos dashboards de OSA, né, que ele vai me dar um nível de detalhe e identificação, isso categorizado, né, pela causa raiz e porcentagem de perda de vendas que eu tive pela indisponibilidade de determinado produto, tá? Então, aqui também temos o filtro de ano, de mês, do tipo de atividade, né? Se ele é um CD, se ele é uma loja, a porcentagem de OSA daquele período, a quantidade de perda de vendas que eu tive relacionado ao OSA, ao não ter aquele produto na hora certa, na quantidade certa para o meu consumidor, tá? E o valor de perda de vendas relacionado a todo esse montante por indisponibilidade dos produtos na gôndola. Tá? Esse aqui eu vou até aumentar aqui para vocês, que é bem interessante, porque a gente vai ter a informação com a causa raiz. Né? Então, ele vai me dizer aqui, tá, 47%, né, da minha causa de perda de vendas, ali do OSA, foi relacionada à performance do produto abaixo da expectativa. Tá, se a performance do produto está abaixo da expectativa, o que a gente pode fazer? Que tomada de ação a gente pode fazer para melhorar, né, a performance de venda desse produto? Ou estoque virtual, estoque estático, o que eu posso fazer, trabalhar na correção para que eu não tenha esses problemas de OSA por estoque virtual dentro da companhia? Então, ele vai me listar aqui de forma gerencial, de forma categorizada, né, as principais causas raízes da perda de vendas relacionado ao OSA.
A evolução... Oi? Não, Gustavo, eu só ia comentar com o pessoal aqui que o OSA, vocês devem estar se perguntando assim, Giovana e Gustavo, né, como funcionaria essa questão do OSA, né, dessa causa raiz? Só para a gente poder deixar claro para vocês, o OSA ele é muito recomendado para produtos de alto giro, né? Então, sim, são produtos que têm um alto giro, porque você tem que ter uma tomada de decisão bem rápida para poder reverter essas possíveis perdas de venda. E também, como que a gente faz esse cálculo do OSA, né? O que para vocês, eu vou explicar para vocês, a gente pode até fazer um fórum, até mesmo vocês irem nos Open Ups ali, que tem também falando sobre as planilhas OSAs, mas aqui, como que a gente faz o processo de cálculo do OSA? A gente pega sempre o histórico dos últimos 90 dias de venda dos seus produtos no nível de item, loja e dia. A gente desconsidera ali as flutuações, né? As flutuações diárias, flutuações de dia de semana e os outliers. Então, a gente tira todas essas flutuações e a gente pega essa expectativa de venda de 90 dias, a gente projeta uma expectativa de venda futura e esse não atingimento é a quebra dos OSAs, nas causas raiosas que o Gustavo comentou ali naquele gráfico de pizza. Então, só para vocês entenderem o quanto a ferramenta de visibilidade vai trazer tanto uma visão ali de overview e de produto, para vocês entenderem a ruptura, entender o estoque virtual, entender qual a loja, qual o CD que tem o seu estoque, qual é a loja que tem maior volume de venda, mas a solução de visibilidade da NeoGrid também traz a possível ali perda de venda e ações que você pode fazer para reverter a venda. Então, eu queria só deixar aqui compartilhar com vocês que há um método por trás do OSA, a gente tem aí um método feito junto na época da parceria que nós tivemos aí com alguns outros desenvolvedores da NeoGrid, mas é um método que a gente olha sempre a projeção anterior, então, assim, as vendas desses itens anteriormente, e a gente projeta para o futuro, e o não atingimento a gente quebra nessas causas raiz. Pode continuar, Gu. Perfeito, perfeito. Aí aqui a gente também tem um gráfico bem interessante que ele vai nos trazer a informação da evolução, né, dessa perda de vendas por N motivos, que é o jeito que a gente explicou ali anteriormente, naquele gráfico de pizza, e ele vai dizer o valor de perda de vendas por disponibilidade desse produto, o valor de vendas e o OSA numérico, né? A quantidade que isso está influenciando dentro da operação por causa dessa perda de vendas. Então, sempre comparando isso com também o ano ou o mês anterior, depende da análise que eu crio aqui, tá? Te trazendo de uma maneira simples toda essa visão da disponibilidade dos produtos, o valor de perda de vendas que isso representou e o valor de vendas que eu tive neste período relacionado. Então, para a gente ir para o próximo dashboard aqui, a gente vai entrar um pouquinho no dashboard de nova análise, tá? Então, esse é uma feature bem interessante da aplicação, que além de ter diversos dashboards já prontos que auxiliam de uma maneira rápida o cliente a identificar esses problemas de ruptura, de itens sem venda, ele também possibilita o cliente, né, com esses indicadores e tudo mais que a gente tem no MicroStrategy, eu criar uma análise do gosto de cada um dos clientes, tá? Então, basta que eu venha aqui no assistente de relatórios, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o que ele possibilita e depois a gente vai num dashboard que já foi criado a partir desse assistente de relatórios, tá? Então, eu tenho filtro de tempo, onde eu vou selecionar se eu quero os últimos 12 meses, os últimos 3 meses, o calendário da indústria, né? Se de repente vocês trabalham com um calendário específico, deixa eu ver aqui. Produto fabricante, então eu vou selecionar o que eu quero que ele traga nesse meu dashboard, se ele quer que eu traga informações da marca, do EAN, do produto fabricante,
do status do produto no catálogo daquele varejo, tá? Então, esse aqui é bem legal, porque eu consigo saber se o produto que aquele varejo ele está indicando para mim, ele está com status ativo ou inativo lá no varejo, tá? Além disso, eu consigo também cadastrar. Aqui é uma análise quando eu preciso identificar como que está a situação lá no varejo, né? Então, às vezes, ele trabalha com uma outra descrição, com uma outra informação diferente da minha, né? Mas como a gente tem todo esse processo de depara, a solução ela consegue adequar todas essas visualizações da maneira que for mais conivente para aquele momento, para aquela análise. Aqui. Unidade de medida, então, como até a Giovana explicou ali anteriormente, né? Independente se a negociação ela foi em caixas, mas eu quero visualizar as informações em unidade, eu consigo fazer essas configurações aqui também, criar essas conversões dentro da aplicação. O tempo, se eu quero visualizar o mês, o trimestre, o ano, a semana, e também todos os indicadores relacionados a vendas. Então, eu seleciono o valor de venda, quantidade de venda, dias sem venda, né, que são produtos que ele tem uma venda regular, mas por algum motivo ele parou de vender. Então, ele já vai dar essa métrica de quantos dias sem venda está cada um dos itens dentro da minha operação, tá? Métricas de estoque, ruptura, porcentagem de ruptura, estoque virtual, quantidade de estoque negativo, quantidade de ruptura, quantidade de estoque que foi transferido, né, de uma loja para outra, quantidade de estoque em trânsito. Então, pode ver que ele é extremamente flexível para que eu possa trabalhar conforme for a minha necessidade para mostrar naquele momento, tá? Como também aqui todas as métricas de causa raiz de OSA, né? OSA por desperdício, OSA por ruptura parcial, OSA por ruptura na loja. E além disso, né, quando a gente fala aqui dessas métricas, quando a gente vai nesse gráfico de nova análise, a gente consegue ir mais na granularidade do dado, né? Tanto a nível de produto, a nível de loja, estado, código EAN, para que eu consiga identificar de fato quais são os problemas que eu estou tendo na minha operação. Então, vou voltar aqui para o gráfico que a gente já tem ele pronto para mostrar para vocês. E depois a gente encaminha aqui para as perguntas, caso tenha ficado alguma dúvida, algo que a gente pode esclarecer melhor para vocês. Então, esse aqui foi um gráfico criado, né, a partir daquela possibilidade de eu fazer uma análise da maneira que eu preciso, né? Então, esse aqui ele foi mais a nível de detalhes e uma maior granularidade, né? Então, eu posso fazer aqui filtros por semana, né? A semana que foi configurada aqui, cluster, né? Então, aqui eu posso definir que alguns varejos vão representar uma determinada região, ou esses varejos eles vão determinar determinada equipe que atende, né? Então, isso também é bem interessante que eu consigo cadastrar isso para facilitar olhando a operação de cada um dos clientes, tá? O estado, o tipo do local, se ele é um depósito, se ele é uma loja, o varejo, né? Como eu disse, como a gente tem depende dos varejos que o cliente contratar, ele vai ter todas essas informações aqui unificadas de uma forma muito fácil e intuitiva, tá? Por categorias, então todas as categorias cadastradas na aplicação, você consegue fazer esses filtros, tá? Filtro de unidade, quilograma, como a gente explicou, é possível que você faça essas conversões, tá? O que é bem interessante.
E aqui ele vai te dar o mapa geral dessa evolução, tá? Então, a quantidade de venda comparando com a semana anterior, deixa eu aumentar aqui, comparando com a semana anterior, a quantidade de estoque, né, comparando com a semana anterior. Então, olhando aqui de bate-pronto, eu consigo identificar, tá, eu tive uma queda, né, na quantidade vendida, no meu estoque e em dias de estoque, comparando com a semana anterior, né? E se eu olhar a semana anterior também, eu consigo identificar a quantidade de estoque comparando com a venda e os dias de estoque desses produtos dentro do varejo, tá? Quando a gente vem aqui para a ruptura, item sem venda, ele também vai olhar a semana anterior, né? Como aqui a gente fez um filtro de semana, ele vai identificar, tá, nessa semana anterior eu tive 12% de ruptura, né? Nessa semana eu tive 9,14% de ruptura. Então eu já consigo, de uma forma muito prática, visualizar toda essa evolução dos meus itens, das minhas vendas, nos pontos de venda que eu tenho os produtos ofertados. Alguma dúvida aqui? Algo que vocês querem explorar um pouquinho mais, de repente voltar a algum relatório, algum dashboard para a gente explorar e tirar essa dúvida com vocês? Para facilitar a questão de dúvidas, eu abri o microfone de vocês, aí quem desejar pode fazer a pergunta só desmutando o microfone ou escrevendo pelo chat que a gente aqui participa e responde também. Caso tenham alguma dúvida, tá? Aqui a gente está falando de todos os dashboards, né, dos benefícios, mas de repente tem dúvidas relacionadas à qualidade dos dados, né? Como que a Neogrid faz essa injeção dos dados, né? Então, existe toda uma equipe que trabalha para a qualidade desses dados. Então, o dado é enviado pelo varejo, a gente tem toda uma equipe que trabalha e trata esse dado, muitas vezes anonimiza algumas informações, né, para depois passar essas informações nesses insights aqui na aplicação para cada uma das indústrias, tá? Pessoal, o que eu tinha para mostrar hoje para vocês seria isso aqui, é uma visão das principais funcionalidades e dashboards aqui da nossa solução e como isso auxilia, né, os clientes no dia a dia, trabalhando nessa execução loja a loja, porque você vai ter todas essas informações de uma forma muito prática e rápida, né, na solução, como também exportando isso para o seu sistema de gestão, para que você possa trabalhar da maneira que mais lhe convenha, tá? E para finalizar aqui, a gente vai mostrar um case aqui bem interessante para vocês de um cliente que utilizou a nossa solução, né, o Demand Activation Retail, para visualizar essas informações de sellout e quais foram os benefícios que ele obteve através da nossa solução. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Carregou aí para vocês? Ainda não. Agora sim? Também não, Gu. Ainda não? Tá. Mais só um minutinho. Agora está entrando. Foi. Tá no case aqui, né? Sim. Tá.
Tá, perfeito. Então, esse case aqui é muito interessante, tá? Até um case recente, de uma multinacional de bebidas que ela tinha muita ruptura, né, nos PDVs, e também ela tinha baixo giro de estoque, né? Então, o que ela fez? Através da solução NeoGrid, ela conseguiu controlar e medir esses itens, esses níveis de ruptura, de giro de estoque, e criou painéis, né, dentro da organização, onde eles pudessem ter toda essa visibilidade para toda a companhia, né, dos insights de perda de vendas, de ruptura, para que o time olhasse diariamente para isso e tomasse essas ações com os times internos e de campo, né? Como eu disse, a gente tem todas as informações consolidadas, as informações para as tomadas de decisões, execuções em loja, e aí o objetivo deles foi esse. Eles tinham esse desafio, né, de trazer esses insights relacionados à perda de vendas, à ruptura. Então, através da solução NeoGrid, né, da solução Demand Activation Retail, eles conseguiram ótimos resultados com a utilização da aplicação. Tá? Então, eles construíram dashboards e métricas compatíveis com o projeto, né, para facilitar o dia a dia deles. Então, eles utilizaram daquele modelo que a gente falou de nova análise, utilizando das métricas que eles já trabalham na operação, né, e começaram a externalizar isso para outras áreas da companhia, para mostrar como isso auxilia, né, nesse resultado da diminuição da ruptura, do aumento do giro de estoque e, consequentemente, um aumento nas vendas. Eles até criaram um painel, né? Não foi uma campanha onde eles conseguiam verificar isso pelo menos um painel 5 vezes em menos de um mês, fazendo 80% dessas engarrafadoras que eles trabalham diminuir a ruptura em 2% e 60% delas, utilizando desses indicadores, de todo esse painel de informações e insights que a NeoGrid traz, né, diminuindo também toda essa perda de vendas dos produtos que eles têm em cada um dos pontos de venda. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês no dia de hoje seria isso. Então, como a Mônica disse, já está aberto para perguntas. Caso vocês queiram detalhar algo a mais, algum indicador, fiquem à vontade. Mônica, ninguém? O pessoal está tímido, está quietinho. Tá tímido? Mas a gente Bom, coloca o nosso espero canal à que tenham disposição, né? compreendido, Uhum. tá? E perfeito, a gente fica à disposição. Se quiserem entender um pouquinho mais, a gente pode conversar, tá? Obrigado. Eu espero que vocês consigam, através da solução NeoGrid, de fato, alavancar a venda de vocês, diminuir a porcentagem de ruptura. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom final de dia.